Olá, seja bem-vindo a essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu sempre repito todo o início que vai falar sobre o assunto. Repito para poder ficar marcado, de propósito. Eu escolhi o Evangelho segundo João por ser o mais espiritualizado de todos. Escolhi fazer essa comparação com o Espiritismo, porque o Espiritismo abre um leque de entendimento, de compreender o verdadeiro Cristo. Às vezes alguém diz assim, o Evangelho de João é o mais simples, é o mais complexo, porque entender o Evangelho de João sem uma compreensão espiritual, com certeza reina muita confusão nas cabeças das pessoas. Uma das confusões que reinam é que as pessoas colocam Jesus como se fosse Deus, colocam a mesma coisa. Aí porque não sabe que isso foi decidido em um concílio. Até o concílio 325, Jesus era um, Deus era outro. A partir desse concílio, Jesus ficou sendo Deus. Isso foi uma decisão de concílio. E as pessoas levam isso até hoje, só que vão ter dificuldade para manter, porque tem 88 vezes que Jesus disse que ele é um e Deus é outro. Ele chama atenção. Mas não é esse o caminho que eu quero discutir. Quero chamar a atenção dessa ligação do Evangelho de João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Esse inconsciente puro para que você pudesse entender a parte crística que está em você, a parte do inconsciente puro, que é a parte divina que está em você, que todos possuem. Na hora que você entende, você trouxer esse conhecimento do inconsciente puro para o nível do ego organizar a sua capacidade de entendimento, trazer para a sua consciência esse inconsciente puro, aí fica muito mais fácil. Os psicólogos no futuro farão isto com muita facilidade, os psiquiatras, os educadores e assim por diante. Mas ainda está longe do entendimento. Há poucos dias eu falei para um companheiro, um intelectual, uma pessoa muito preparada, que eu disse que o Evangelho de Jesus será estudado nas universidades ainda neste século. Antes de terminar este século, será objeto de estudo de todas as universidades. E esse companheiro falou, espero que não, preferia que estudasse o Nietzsche. Olha como é a ignorância ele dizer isto, porque se ele soubesse, mas o Nietzsche é até estudado nas universidades, o Marx é estudado, uma série de filósofos é estudado, mas Jesus nem como filósofo é visto, e na realidade Jesus é o maior filósofo da história da humanidade. É que a filosofia de Jesus não tem nada com essa linguagem filosófica acadêmica, é que Jesus é o filósofo do amor, é o maior filósofo da humanidade, o filósofo do amor. Mas, por enquanto, ainda os filósofos não colocam Jesus como filósofo, mas isso é questão de tempo. Neste século, Jesus será estudado em todas as universidades como o maior tratado terapêutico, pedagógico, ecológico, todos os assuntos como ético, o maior código de ética da humanidade é o Evangelho de Jesus. Mas vamos continuar nessa sequência. Nessa sequência, no capítulo anterior, eu comecei a falar da festa dos tabernáculos. E Jesus já estava na festa. Ele mandou, alguns discípulos foi antes, ele chegou no meio da festa e como ele estava causando balbúrdia, alguns líderes do judaísmo da época manda prender Jesus. Ele diz aqui, os guarda mandado para prender Jesus. É assim que o Ferreira traduz do João. O Ferreira, porque é a tradução que eu estou usando por causa dos companheiros evangélicos. Podia usar de Jerusalém ou outra, mas estou usando de propósito o Evangelho traduzido pelo Ferreira. E um dos títulos que tem é isso, os guardas mandados para prender Jesus. E assim ele diz, no capítulo 7, no versículo 25, eles dizem assim, dizia alguns de Jerusalém, não é este a quem procura matar?
porque Jesus eles estão procurando matar, e eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhece verdadeiramente as autoridades que este é? De fato, o Cristo será o Cristo. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, porque Jesus, lógico, está entendendo o clamor dele, sobretudo os pensamentos, porque eles achavam estranho. Como? Ele é filho de José, de Maria, do carpinteiro, nós conhecemos. Como ele está dizendo que ele veio da parte de Deus? Aí ele diz assim, aí Jesus dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele em quem vós não conheceis, eu o conheço, porque veio da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegado a sua hora. E contudo, muito entre a multidão creram nele e dizia, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prendê-lo. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, por onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz, a vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Naturalmente, que ninguém ali estava entendendo a mensagem de Jesus. Como é que eles vão entender Jesus dizendo que ele veio do Pai e veio ensinar as coisas do Pai? Que para onde ele vai, os outros não vão poder ir. Claro que ele não vai entender, porque você imagina a frequência de Jesus, quem é que vai, até mesmo depois de morto, quem é que ia entrar na frequência de Jesus dali? Eles não tinham condição de entender, de compreender. O olhar dele era impressionante. Porém, alguns daqueles diziam, realmente, o que ele faz é impressionante. Porque ele está curando cego, aleijado, leproso, obsediado, fazendo a multiplicação dos pães, dos peixes, e ensinando coisas como eles nunca tinham escutado. Então alguém dizia, será que o Cristo, porque ele sabia que o Cristo vinha, já estava marcado, já existia a época que era mais ou menos naquela época que Jesus estava. Ele disse, será que o Cristo fará sinais maiores do que este? Isso causava mais impacto aos sacerdotes, aos fariseus, porque eles estavam acostumados com o pé da letra. Por isso, você reflita, tem muitas pessoas que estudam o Evangelho, profundamente estudiosos, pessoas preparadíssimas, mas faz uma interpretação ao pé da letra. E essa interpretação ao pé da letra, às vezes é complicada, porque se você não entende que Jesus é esse mestre que tem bilhões de anos na nossa frente, que encarnou aqui entre nós para ensinar o que é Deus para nós, se você não entende que Jesus, esse Espírito, que veio para levar essa multidão para crescer, para evoluir, se você não entende que Jesus é o diretor planetário, você vai ter dificuldade de compreender o Cristo, porque você está olhando o Cristo como se estivesse olhando o Deus, que é quando faz a confusão, ou olhando como se fosse um homem perfeito. E, na realidade, Jesus
É esse ser, bilhões de anos na nossa frente, que reencarnou, não precisava passar por experiência da encarnação, que encarnou, mas não precisava passar provas e expiações, como normalmente nós passamos aqui na Terra. Ele encarnou no sentido de ser mestre, por isso que Jesus, o único título que ele aceita é o título de mestre. Ele diz, mestre, eu sou. Ele diz isso nos últimos partes do seu evangelho, ele chama a atenção disso. Mestre, eu sou. Ele assume essa posição. Por isso que o Espiritismo, quando Kardec pergunta aos espíritos, quem nós devemos tomar como modelo e guia? Eles dizem, vede Jesus. Jesus é o modelo e guia, ou seja, é o mestre que aponta para nós o caminho de Deus. Por isso que você vai entender Jesus convidando cada um para despertar as profundidades de coisas divinas que está dentro de você. E eu já fiz essa comparação para você entender. O seu divinal, desde o início, está pronto. Quando você entende, é como se você estivesse abrindo um tapete. Você abre o tapete e você fica impressionado com a beleza, com os desenhos, com as figuras, com as cores. Mas esse tapete desde o início estava lá. Quando você começa a abrir o seu inconsciente puro, você vai ficar impressionado, porque o germe do amor, da bondade, da alegria, da paz, estava armazenado em você desde o início. Agora você está tomando consciência. Agora você vai entrar na frequência do Cristo. E na hora que você entrar, o Cristo estará com você eternamente. Como ele diz, eu estarei com vocês. Mas para estar é preciso ouvir a voz dele e querer seguir. Por isso que só aqueles que escutam a voz do Cristo vai lhe seguir. Então o João continua nesse capítulo chamando a atenção. Aí Jesus diz, imagina na festa dos tabernáculos, 7 dias de festa, no último dia da festa, o dia mais importante, que as pessoas vão fazer os rituais, jogar água ali em volta do altar, tem uma série de coisas. E Jesus, no último dia, no grande dia da festa, Jesus levantou Jesus e exclamou. É assim que João escreve. Se alguém, João é evangelista, lógico que é o autor desse evangelho. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é o verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissenção entre o povo por causa deles. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Você imagina, ele diz assim, aí uns dizem assim, mas o Cristo não tem que vir da Galileia? Como é que esse aí, a Escritura diz que o Cristo é descendente de Davi e é da aldeia de Belém. Você lembra que outros evangelistas chamam a atenção, Jesus nasceu em Belém e Jesus é da descendência de Davi. Por isso que tem evangelista que mostra a descendência de Jesus para chamar a atenção disto. Mas o João, ele está tratando do lado espiritual. O lado material ele não deixa, mas outros evangelistas chamam a atenção disso, que ele vem de lá. Isso faz uma confusão. Agora imagine Jesus dizendo que as pessoas faziam ritual lá com a água, e ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, porque lá atrás está dizendo que dele do seu interior fluirão rios de água viva. Imagine Jesus dizendo,
eu sou a fonte da água viva. Ele está dizendo que ele veio trazer a água viva. E era difícil de compreender. Lembra da mulher lá do poço, a samaritana, quando ela não entende, quando Jesus disse, se você soubesse quem sou eu, você queria beber da água que eu tenho para te dar, que nunca mais tinha sede. E ela não entende, ela diz, mas o senhor não tem nem vasilha para pegar água? Que água é essa? De novo ele está dizendo para aqueles espíritos, como ele repete a frase, eu sou o pão da vida. Ele está chamando a atenção que ele é o pão, que é o alimento, que em todo lugar, alimento ele chama pão. Então ele é o pão da vida, como ele é a água viva, é a luz que ilumina o mundo, mas ele está chamando a atenção que nós também podemos ser água viva. Porque Jesus é água viva, porque ele diz, eu não venho trazer nada de mim, é do Pai. Ele, como instrumento de Deus, a fonte verdadeiramente está em Deus. E Jesus jorra a fonte de Deus permanente, porque ele vive já na frequência de Deus. E nós ainda não jorramos essa fonte, porque não entramos na frequência do Cristo. Na hora que entrar na frequência do Cristo, você vai entrar na frequência de Deus. Por isso que ele diz, siga-me. Aquele que seguir, ele vai ser essa fonte. Então as pessoas ficavam sem entender, ele dizendo, eu sou a fonte permanente, e de você jorrarão rios de água viva, porque na hora que você entrar na frequência, vai jorrar também rios de água. Não foi assim com São Francisco, não foi assim com Paulo de Tarso, não foi assim com Pedro, não foi assim com Tiago, com todos aqueles mestres, mas foi assim recentemente com a Madre Teresa, com Chico Xavier. Você também pode ser fonte de Deus, desde quando você entre na frequência de Deus. Você pode ser, mas para você entrar, você tem que entrar nessa frequência e não ficar na frequência do medo, da raiva, do ódio, da vingança. Na hora que você se conscientizar que você foi feito para amor, foi feito para o bem, foi feito para a fraternidade, ninguém é capaz de segurar as possibilidades imensas que cada um tem. Essas possibilidades estão inato, está dentro de cada um de nós. Nós precisamos tomar consciência dela e trazê-la para a nossa consciência. Essas possibilidades, que é o que Jesus queria. Na hora que acompanhar, por que é que o planeta vai mudar? Porque mais pessoas vão tomar consciência disso e vão agir de acordo com o ensinamento de Jesus. Vai seguir o Mestre. E quanto mais pessoas seguir o Mestre, mais rápido o planeta melhora. E ele está esperando cada um de nós. Mas Jesus continua, o João Evangelista continua nessa lição. Aí ele diz ainda, olha a lição que ele fala, depois ele dizer aquilo na sinagoga, olha o impacto que ele causa. Aí ele diz assim, o João escreve, e os guardas voltam sem Jesus. Lembra que eles mandaram os guardas prender Jesus, e os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, porque foram os sacerdotes e fariseus que mandaram prender. Não é a primeira vez que quiseram prender Jesus. No início do trabalho dele em Nazaré, quando ele diz que hoje se cumpriu a Escritura, dizendo que ele é o que tinha, o que vi, o Messias, o Cristo, os conterrâneos dele tentaram jogar ele do precipício abaixo. Ele vai, chega lá, sai e vai embora e eles não fizeram nada. Então não é a primeira vez que tentaram matar Jesus. Mas não ia, só ia acontecer na época certa, porque o próprio Jesus ia permitir para servir de ensinamentos. Não que ele precisasse de passar aquilo, mas ele precisava ensinar. E o mestre é alguém que ensina até as últimas consequências. Aí os guardas voltaram, e os fariseus, e esses lhe perguntaram, os sacerdotes e os fariseus, por que não o trouxeste? Eles mandaram prender, por que não o trouxeste? Responderam eles,
Eles, os guardas, jamais alguém falou como este homem. Olha que coisa, os guardas vai prender e diz, jamais alguém falou como este homem. É uma coisa impressionante. Eu fico, lógico, é uma diferença imensa, mas aí serve para nós também como dado histórico. O Napoleão, ele tinha sido preso. Napoleão Bonaparte, o grande imperador francês, tinha sido preso e recebeu ordem do comandante, do chefe lá, o rei, para ir fuzilar Napoleão. E levaram no local vários soldados enfileirados, deixaram Napoleão em pé para eles fuzilarem, mas sempre era de praxe que eles perguntavam se o preso, o que ia ser morrer, queria fazer o último pedido. E Napoleão, perguntaram, ele disse, gostaria de fazer o último pedido. Os soldados baixaram o fuzil para escutar. O Napoleão faz um discurso e convence os soldados que se eles acompanhassem Napoleão, Napoleão ia derrubar o rei, ia assumir a governança e eles iam ser agentes principais do trabalho dele. Não deu outro, ele convenceu, os caras batearam o fuzil e foram lá com ele. O cara que ia matar Napoleão era um grande orador e ele convenceu um grande orador que era Napoleão. Napoleão fez isso, mas o caso eu estou falando aqui de coisa bilhões de vezes superior a Napoleão. Aí ele diz, jamais alguém falou como ele. Olha o que o soldado dizendo, jamais alguém falou como Napoleão naquele momento. Mas aqui ele está dizendo, jamais alguém falou como ele, como Jesus. Replicaram, pois, os fariseus. Os fariseus na hora disse, será que também vós foste enganados? Porque ele está dizendo, um bocado de gente está sendo enganado, vocês também foram enganados. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou de alguns fariseus? Aí ele diz assim, você já viu se alguma autoridade, ou seja, a autoridade eclesiástica da teologia, ou os fariseus que eram estudantes do assunto, já viu alguém, ou seja, um intelectual acreditar nele? Aí ele diz assim, quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Ele está dizendo, os ignorantes nada sabem da lei, por isso que é maldita. Que eles é que conhecem, ou seja, eles acham que a intelectualidade dele é que sabe o que é melhor para o povo. Mas isso continua acontecendo. Está bastante gente. O cara abre uma ditadura porque ele acha que o que ele sabe é melhor para o povo. Ele decide o que convém para ele, dizendo que é para o povo. Ou o ditador que manda matar o sujeito porque ele acha que está fazendo bem para o povo. Ou manda destruir uma série de coisas, como nós somos acostumados de ver, tantas coisas loucura dessa, porque ele acha que é melhor. A intelectualidade é muito perigosa quando ela não está associada ao amor. Muito perigosa. Aí ele diz assim, nada sabe, é maldita. Aí é uma coisa interessante, porque no meio deles, daqueles intelectuais, tinha o Nicodemos. E o Nicodemos era da elite cultural de Israel, mas o Nicodemo, ele entra em defesa de Jesus. Da elite intelectual ali, tanto o Nicodemo como o José de Arimateia entram em defesa, que fazia parte da elite. E o Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, e o Nicodemo tinha entrado em contato com Jesus, um dia de noite, e conversou com Jesus. Aí ele diz para o chefe lá, os fariseus e os sacerdotes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? Ou seja, vocês estão querendo matar ele, estão mandando prender, vocês nem ouviram e já estão fazendo julgamento. Ele está dizendo porque o Nicodemo tinha escutado Jesus, e quem escutava Jesus e tivesse disposto mesmo a ouvir, ia fazer com esses soldados. Ninguém falou igual a ele. Então Nicodemo diz que precisava escutar. Respondeu-lhe eles a Nicodemo, dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Os sacerdotes já com raiva do Nicodemo também.
examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Porque não tinha vindo nenhum profeta, ele está chamando a atenção. E Jesus era da Galileia. Só que Jesus nasceu em Belém, como ele estava dizendo. E cada um foi para a sua casa. Os guardas foram prender, não conseguiram, voltaram, porque não tinha chegado a hora de Jesus. Talvez seja para nós refletir, talvez o Cristo ainda não te acordou, porque não chegou a hora. Mas eu te garanto, isso eu falo às vezes a alguns intelectuais, eu digo isso, digo, olha, você lê tudo, lê de todo mundo, biografia de tudo quanto é pessoa, lê livro desses filósofos, tem uma intelectualidade imensa. Você já leu o Evangelho? Aí a pessoa diz, não, nunca li. Você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, nunca li. Já leu o Livro dos Espíritos? Não. Então você veja, pessoas que nunca leram o Livro dos Espíritos, nunca leram o Livro dos Médiuns, nunca leram o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca leram o Céu e o Inferno, nunca leram a Gênesis, e condena o Espiritismo, condena, você está dando uma demonstração de ignorante. A mesma coisa, eu digo, você nunca leu o Evangelho, como é que você condena o Cristo, se você ter lido? Leia, às vezes eu digo para uma pessoa dessa, eu digo, leia pelo menos o mais simples no tamanho. O Evangelho do Marcos só tem, é o menor de todos. Leia o Evangelho do Marcos, bem rápido. Em 2 horas você leu todo. Quando terminar de ler, você vai dizer, esse homem é muito interessante, esse tal de Jesus. Se ler mais devagar, você vai dizer, esse homem realmente é formidável. Se você ler os outros evangelhos, você vai dizer, realmente esse camarada é insuperável. Talvez daqui a pouco você vire admiração, vire respeito, e quando você menos esperar, estará amando e fará igual esses soldados. Ninguém nunca falou como ele. Igual o Pedro dizia, ninguém nunca curou como ele. Ninguém fez como ele, ninguém amou como ele, mas ele amou demais porque ele era só amor. A filosofia de Jesus era só amor. E a filosofia de Jesus vai lhe contagiar que um dia a sua filosofia também será amor. Você vai sentir necessidade, mais cedo ou mais tarde, de ser atraído para o Cristo. E quando isto acontecer, você vai fazer igual Paulo. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Tomara que isso aconteça mais rápido do que você pensa, porque quem acompanha o Cristo não se arrepende. Com certeza, se você refletir mais sobre a sabedoria desse homem, você vai entender por que ele chegou e dividiu a história em 2 partes. Nós estamos no ano 2019, depois do Cristo. A história é antes do Cristo e depois do Cristo. Talvez, quando o Cristo acordar o Cristo que está dentro de você, você também vai ser dividido. Antes desse acordar e depois desse acordar. E esse acordar não é entrar numa igreja, não é ser batizado, não é nada. É você tomar consciência que Deus está dentro de você. Você, quando toma consciência disto, aí você vai entender porque Jesus disse que depois mandaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para relembrar tudo dele. E o Espiritismo vem relembrar o Cristo, vem acordar esse potencial imenso que está dentro de você. Você, às vezes, eu não sei qual o problema que você está vivendo. Talvez esteja vivendo um momento duro, familiar, econômico, social, jurídico, de doença grave, de droga em família. Pode ser o que for, mas eu te garanto, se você buscar repouso nos ensinamentos do Cristo, a tua dor continuará, mas talvez ela não tenha o impacto que tem atualmente. Porque às vezes a pessoa sofre porque não tem consciência quem é ele. Às vezes precisamos passar por provas, mas as provas ficarão mais suaves se você for na direção do Cristo. Só
para lembrar isto que o Emmanuel lembra para nós. Jesus nasceu numa manjedoura, numa gruta, lugar cheio de animais. Viveu no meio de leproso, obsediado, prostitutas, cobradores de imposto. Viveu no meio de pescadores rudes, os intelectuais que apareceram para condená-lo, e no final ainda é crucificado no meio de 2 ladrões. E você acha que você não precisava viver momentos de dificuldade? Jesus não prometeu suavidade, prometeu que você encontraria repouso nele. Então busca entender o Mestre Jesus para a tua alma ficar mais em paz, mais tranquila. E o Espiritismo ele vem relembrar para dar força para o teu entendimento. Que Jesus te guarde, te dê muita paz a você, a seus familiares, seus amigos, tanto encarnado como desencarnado. Acredite primeiro em Deus e segundo em você. As suas possibilidades são imensas. Ame, semeie o amor por onde você passar, que quem toma o caminho do amor não se arrepende jamais. Deus lhe guarde, boa sorte.